Jesus. Nessa noite, para a gente poder estar apresentando esse momento ao nosso Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Você concentrar realmente agora em sua oração, naquilo que você quer que Deus faça nesse culto, nessa noite. Se você tem que ouvir uma resposta, fala para Ele. Se você quer uma confirmação de algo, fale com Ele agora. Ele está aqui. Muito antes de nós chegarmos aqui, o Senhor aqui já estava. Porque esse lar, essa casa, esse templo é morada dele, juntamente conosco, que somos a igreja do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, Deus, quero te agradecer por esse momento, Pai. Quero agradecer ao Senhor, Deus meu, por essa chuva que o Senhor mandou para nós, Papai. Por esse tempo agradável que o Senhor, Deus meu, nos proporcionou neste final de semana, Pai. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo nosso fôlego de vida, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso lar, a nossa casa, pela nossa família, Deus meu. Nós queremos agradecer ao Senhor, Papai, pelo nosso sustento que o Senhor nos concede dia após dia, Pai. Deus, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor, Papai. Que o nosso louvor e a nossa adoração essa noite, Deus meu, ela venha soar, Papai, como um sacrifício suave, Senhor Deus, aos teus narinas, Pai. Para que o teu Espírito se encha de alegria, Senhor, e que o Senhor possa não se contentar somente através da nuvem de glória, Deus meu, mas descer neste lugar, Papai, de forma sobrenatural e preencher o coração de cada um de nós, Deus meu. Cada um daqueles, Papai, que tiver com a sua mente, Deus Senhor, atormentada, com a sua mente, Papai, oprimida, que o Senhor vem estar limpando e sarando agora, Papai, aqueles corações que estão contritos e amargurados, que o Senhor venha estar trazendo o refrigério, Papai. O Senhor venha estar trazendo, Deus meu, a cura, a salvação, Deus meu, no nome de Jesus, Papai. Que aquelas causas impossíveis, Deus meu, através de atos proféticos, eles vão de encontro à tua vontade, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar e profetizar nessa noite que essa igreja é do Senhor, que essa cidade é do Senhor, que o nosso estado é do Senhor, que a nossa nação é do Senhor, Pai. Porque a Ti é toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Papai. No nome santo de Jesus, Deus meu, eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que ainda estão vindo, aqueles que estarão assistindo, Pai. No nome de Jesus, Deus meu, vai de encontro aos seus corações agora, vai de encontro às suas causas, vai de encontro, Deus meu, às suas necessidades, Papai. No nome de Jesus, e trazendo, Deus meu, estratégias, trazendo discernimento, Papai, trazendo criatividade, para que nós possamos, Deus meu, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, nós queremos louvar e glorificar e exaltar ao Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é maravilhoso, só o Senhor é grandioso, só o Senhor é eterno, só o Senhor é santo, 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 santo para todo sempre, Pai. Por isso nós louvamos a Ti nessa noite e rendemos, Papai, a nossa gratidão a Ti, no nome santo de Jesus, Papai, no nome santo de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós queremos convidá-lo a cantar conosco nessa noite. Deus proporcionou um tempo tão agradável, um clima tão agradável nessa noite. Eu quero te convidar a cantar conosco de coração. Seja intencional na sua adoração, seja intencional na sua oração, seja intencional na hora de cultuar a Deus, no nome de Jesus. De não sermos consumidos, a Tua destra me sustenta e me faz ver o quanto eu dependo de Ti. A Tua graça é o que me aproxima. Tua cruz me deu a condição de estar aqui só pra te adorar.
só pra te adorar. A causa de não sermos consumidos, a sua destra me sustenta e me faz ver o quanto eu dependo de ti. A tua graça é o que me aproxima, a tua cruz me deu a condição de estar aqui só pra te adorar, só pra te adorar. E as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Em Cristo em mim a esperança da glória. Cristo em mim a esperança. E Cristo em mim a esperança da glória. Cristo em mim a esperança. Cristo em mim a esperança da glória. Cristo em mim a Cristo em minha esperança, e Cristo em minha esperança.
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a teu nome, Pai. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a teu nome, Jesus.
igreja te aguarda, rasga os céus e vem. Ó Messias esperado, rasga os céus e vem. Nós cantamos Maranata, Maranata. Rasga os céus e vem. Tua igreja te aguarda, rasga os céus e vem. Ó Messias esperado, rasga os céus e vem. Nós cantamos Maranata, ó desejado da nossa alma. Nós desejamos por mais da Tua presença, assim como está escrito em Salmos 42:1, Senhor. Assim como a coça anseia pelas correntes de água, assim a nossa alma anseia por mais de Ti, ó Deus. Assim
Assim a nossa alma clama desesperadamente, dia e noite, sem parar, sem cessar, clamando pela tua presença, pela tua glória, pela manifestação da glória da segunda casa, pela presença maior, pela glória maior, pelo encontro com a presença, pelo encontro com a glória. A nossa alma clama, desejado das nações, desejado da nossa vida, desejado de todos os cantos da terra. Ah, Senhor, há uma sede profunda, intensa sobre a terra, clamando por chuva seródia, clamando, Senhor, assim como essa água maravilhosa que o Senhor mandou sobre a terra, assim a nossa alma deseja por essa presença gloriosa, maravilhosa. Ai de yarasti kamande yarabasui de canto rabadagasui de kalamandarabasaya. Assim nós anseiamos. Oh, Maranata, Maranata, Alfa e Ômega, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, Cordeiro Santo de Deus, que purifica, que santifica, que salva, que liberta, que sara. Ah, Jesus, somente a Ti nós atributamos a honra, a glória, o louvor, a exaltação, a adoração, pelos séculos dos séculos. Oh, Senhor, pelos séculos dos séculos. Yamanto kalamande yarababasui de calabassaia. Por isso, Senhor, nós damos total liberdade ao Teu Espírito Santo. Amado amigo precioso, o Senhor tem total liberdade, assim como o Senhor já começou a mover através dos louvores, da adoração. Nós clamamos para que o Senhor, Pai, faz algo novo, de novo, para que o céu do céu se abra, para que todo o império das trevas, principados, potestades, hostes da maldade, seja cego, surdo e mudo, e que os Teus anjos comecem a se locomover em uma velocidade extraordinária, trazendo, Senhor, o óleo fresco da presença. Ah, Jesus, eu sinto, Senhor, o aroma da Tua presença. Ah, Senhor, um cheiro de um óleo novo, vivo. Ah, Senhor, isso quer dizer que o Senhor vai fazer algo extraordinário de dentro para fora. Ah, Senhor, isso quer dizer que o Senhor vai mudar muitas coisas de lugar dentro de nós, através da Santa Escritura, da Tua Palavra, aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Ah, Senhor, isso há de começar a brotar no Espírito, atingir a alma e o corpo em uma velocidade incrível, extraordinária. Por isso, Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. Nós somos gratos pelo fôlego de vida. Nós somos gratos, Pai, pelo ar que respiramos. Nós somos gratos, Pai, porque nós só estamos aqui porque o Senhor até aqui nos sustentou, nos ajudou, e há de continuar nos sustentando e ajudando para o louvor da glória do Pai. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Tome seu assento em nome de Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor, adorando, exaltando, glorificando aquele que vive para sempre e eternamente. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração, uma palavra que com certeza vai transbordar no seu espírito, alma e corpo. Isaías 55, Isaías capítulo 55, a partir do verso número 1. Isaías, capítulo 55, verso de número 1. Isaías 55, verso 1. Ele começa dizendo: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Espírito Santo, revela-nos a sua santa palavra. Espírito Santo, fala profundamente ao nosso coração nesta noite. Espírito Santo, leva cativo agora todo o pensamento de cada vida que aqui está, daqueles que estão em casa. Senhor, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Espírito Santo, que o Senhor vá nos convencendo e nos levando a uma nova dimensão que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. É interessante que Isaías, aquele conhecido como profeta messiânico, ele começa falando algo tremendo da parte do Senhor. E no começo de tudo ele diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E se nós analisarmos no capítulo 44, ainda em Isaías 44, hoje nós vamos ver alguns textos e vamos ver
um assunto chamado sobre avivamento pessoal. Isaías 44, no versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja que o profeta, ele libera uma palavra profética, rema, profunda, extraordinária e sobrenatural. E essa palavra, ela atua ainda nos dias de hoje, ao mesmo jeito que o profeta Joel dizia que no último dia o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, os vossos servos, vossas servas, os filhos, e ele vai profetizando. E essa palavra, quando se trata sobre águas, nós sabemos que está totalmente conectado e ligado à pessoa do Espírito Santo. Só que é interessante que depois dele começar a falar sobre essa água, ele diz: e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, simplesmente porque a graça, ela é de graça, mas exige uma renúncia, exige algo de cada um de nós, chamado de posicionamento. Só entra dentro daquilo que Deus tem, do propósito que Deus tem, quem se posiciona entendendo que um dia vai partir dessa terra. A certeza absoluta que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. Ninguém sabe o dia nem a hora. Assim como a volta de Cristo, ninguém sabe o dia e a hora. Mas também quando nós somos como aquelas 5 virgens prudentes que estão enchendo-se de azeite, as botijas de azeite, de óleo fresco, isso fala sobre buscar a Deus constantemente. Isso fala sobre ser constante no quesito buscar a Deus. Nós vivemos em um tempo onde é um tempo que requer uma busca maior, vamos assim dizer. É um tempo onde a iniquidade tem aumentado e vai aumentar ainda mais. E eu tenho uma não tão boa notícia para te dizer: que se você acha que as coisas vão melhorar, como muitos acham, você está totalmente enganado. Porque as palavras que o Senhor tem dito, é que dias muito difíceis vão começar a acontecer. Se você já acha que está difícil, imagina se você soubesse o que está por vir sobre a terra. Há algo chamado de luxúria que está matando muita gente. A tal da luxúria, junto com a ostentação, está começando a destruir muita gente. Há muita gente que ainda não morreu fisicamente, mas está morta espiritualmente. A pior morte que existe é a morte espiritual e não a morte física. A verdade é que o nosso corpo vai ficar aqui, ele vai voltar para a terra, mas todavia o nosso espírito voltará para Deus. Aí então ele vai falando sobre é de graça, é algo que o Senhor conquistou para cada um de nós. Nós não precisamos pagar um valor específico para obter a glória de Deus, e você vai ter de Deus o tanto que você está disposto a se esvaziar de si mesmo, a se humilhar diante dele, porque a palavra diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Há um jargão por aí que diz que os humilhados serão exaltados, mas não é assim que a palavra diz. A palavra diz que aquele que a si mesmo se humilhar, e como que nós nos humilhamos? É indo até Ele, na presença dEle, colocando o rosto em terra, no pó, e dizendo aquilo que está aqui dentro, porque infelizmente nós conseguimos enganar muita gente, até os líderes, os pastores, nós conseguimos enganar todo mundo, menos aquele que vê todas as coisas. Existem pecados ocultos, que começam a bronquear a intimidade, o relacionamento que nós deveríamos ter com o Senhor. E através do pecado que vai sendo praticado, a iniquidade vai tomando conta, e através disso, como está escrito em Isaías 59, 2, que Ele não nos ouve, porque há um pecado, há uma iniquidade que nos faz separação entre Deus. E quando esse pecado, essa iniquidade não é tratada, ela não é clamada ao Senhor para ajudar, para dar força, nós precisamos entender nesses dias que nós, com a nossa força, não conseguimos vencer o pecado, não conseguimos vencer a tentação, não conseguimos vencer a iniquidade, mas através do Espírito Santo, nós recebemos graça, favor, poder de Deus, para vencer qualquer tipo de tentação. Há um escape, a palavra diz, que o Espírito tem para cada um de nós diariamente, porque a nossa luta, principalmente interna, ela é diária. Há uma luta entre a carne e o Espírito. A carne, ela jamais vai cessar de querer as coisas que é contrário à vontade de Deus. Mas todavia o Espírito também jamais vai cessar de querer de volta aquilo que Deus já tem para ele.
É por isso que eu e você, nós temos um propósito maior nessa terra. E nós precisamos entender as estações, ouvir o que os céus estão dizendo, para compreender aquilo que o Senhor está requerendo de cada um de nós. E de cada pessoa Deus vai requerer algo diferente. Mas existe uma que é para todos, que é chamado de oração. E é interessante que nesse texto o profeta ele trata sobre isso. E no versículo de número 2, ele diz, continuando aí do versículo 1, depois disso ele diz, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui está outra chave tremenda da parte do Senhor, porque o vinho está ligado, conectado à alegria. O vinho está conectado aqui quando ele fala sobre vinho, justamente sobre uma alegria que não é momentânea, passageira, mas é eterna e vem do Senhor. É por isso que lá na frente Paulo, ele começa a falar ali em Éfesos, e ele começa a descrever algo profundo. Ele diz, não se embriagueis com vinhos, a qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando nós estamos buscando ao Espírito Santo, buscando um relacionamento com o Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito Santo, nós vamos sendo cheios desse vinho, dessa alegria, dessa paz constante, dessa paz que não sai do nosso interior. Há uma paz que vem de Deus, e há outra paz mentirosa que o diabo consegue enganar muitos, que é justamente a paz, vamos dizer assim, passageira e momentânea. É onde eu preciso beber para ser alegre. É onde eu preciso me drogar para ser alegre. É onde eu preciso passar a perna em outra pessoa para ser alegre. É onde eu preciso, ganhar nas custas de outra pessoa para poder me alegrar. Só que isso não vem de Deus, isso vem da carne. E muitas vezes tem um dedinho do diabo no meio de tudo isso. Porém, quando nós começamos a andar com Deus, de fato e de verdade, algo me assustou muito nesses dias, quando eu ouvi do próprio Espírito Santo. Ele fala, Ele está vivo. E Ele quer levar cada um de nós a viver essas experiências tremendas com Ele. É necessário nós buscarmos a experiência com Ele. Porque através da experiência, nós começamos a ver que a palavra é a verdade. Aí tudo muda. Porque agora eu não vou ler a Bíblia por ler. Agora é a Bíblia que vai me ler. Agora eu não vou ler mais versículos. É os versículos que vai ler o meu coração. E vai dizer o que está errado. E vai apontar o erro. E vai requerer de nós uma mudança, uma transformação, uma metanoia. É por isso que muitos começam bem, mas terminam mal. A maioria do que termina mal é porque eles começaram bem, orando, buscando de fato, de verdade, mas de repente começaram a alcançar as bênçãos do Senhor, começaram a alcançar o favor do Senhor, mas aí de repente acha que é melhor do que o Espírito Santo, e que agora pode fazer do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Então não precisa mais pedir opinião, não precisa mais pedir direção, não precisa mais pedir o favor do Senhor, porque agora eu faço a minha vontade do meu jeito e não a vontade de Deus. Mas o profeta, ele foi muito feliz quando ele colocou algo sobre o leite. Leite fala sobre o começo de todas as coisas. Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 2, se não me falha a memória, Paulo, ele começa a exortar a igreja de Coríntios. E ele fala para aquele povo, ele começa falando, mas que serve também para nós. Ele começa dizendo, olha, eu vos dei, eu vos preguei, eu vos anunciei, mas com leitinho básico, com algo que não era tão sólido, não era uma comida mais pesada, porque vocês ainda não estavam preparados para ouvir aquilo que era mais profundo, mais intenso. E então ele começa a falar algo forte com aquele povo. Só que o que mais me chama a atenção é que Hebreus também vai falar a mesma coisa do que Paulo está falando em Coríntios. Se não me falha a memória, em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, por ali, ele vai falar a mesma coisa. Vós foi sustentado por um bom tempo com leite, e ele vai seguindo, falando sobre isso. Mas chega um tempo que nós temos que abandonar o leite. Toda criança, todo bebê, ele vai ter ali o alimento materno, o leite materno, ou a fórmula de um leite feito pelos homens, que é comparado ao leite materno, mas nunca se compara ao leite materno. Da mesma forma, quando nós começamos, nós vamos tendo experiências, mas vai passando o tempo, a fé vai se esfriando. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas me chama a atenção que a mesma coisa parecida vai falar que sem santidade ninguém verá ao Senhor.
Agora veja que a Bíblia mesmo, ela se completa e ela começa a nos mostrar um vivo caminho que vem através do Senhor. Então esse profeta que em cerca mais ou menos de 700 anos a 740 anos antes de Cristo nascer, ele começa a profetizar e falar muita coisa, e fala até de um descanso diferenciado na presença de Deus. Mas ele segue dizendo no versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Gordura está ligado à presença. E é interessante que a presença dele, ela muda todo o nosso ser. A presença dele muda totalmente o ambiente em que nós estamos. A presença dele, uma vez que ela vem, que ela é atraída, e essa presença ela só é atraída por um coração quebrantado e contrito. Toda pessoa, quando ela chega em dias difíceis, a primeira coisa que vem na cabeça dela é clamar pela ajuda e pela misericórdia de Deus. Mas a pergunta é, e por que nós não fazemos isso diariamente? Clamar o favor, a bondade, a misericórdia dele sobre nós. Veja que infelizmente tem muita gente que ela só vai até Deus quando elas estão passando em dias difíceis. Agora a verdade é que todos nós vamos viver dias difíceis, dias de muita tribulação, e ainda vamos ver muita tribulação e aflição. Só que Jesus venceu o mundo, Jesus venceu tudo isso, e ainda enviou o outro, Paracletos, Consolador, o Espírito Santo, que está aqui, não somente para nos auxiliar, que Ele não é simplesmente só um auxiliador, mas Ele é também o outro intercessor, Ele é o outro advogado, Ele é o outro que está junto conosco diariamente. Agora, por que eu não consigo ver? Por que eu não consigo sentir como muitos sentem? Aí é onde vem uma arapuca, vamos assim dizer, que o diabo arma para muita gente. Pessoas que tiveram experiências e sentiram a glória de Deus no corpo físico, porque a glória é pesada, a presença é diferente, mas a glória traz consigo um peso muito grande, e através desse peso, nenhuma pessoa aguenta ficar de pé. E nós vamos ver isso descrito quando Salomão começa a orar, e ele começa a clamar a Deus com fervor, e ele começa a dizer, Deus, eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua manifestação, eu quero ver a tua glória. Então de repente a Bíblia diz que todo o ambiente é cheio da glória de Deus, e todos, ninguém ficou de pé, por causa de tamanha que era a glória de Deus naquele ambiente. Agora veja só, essas pessoas lá da antiga aliança, esses homens e mulheres viveram coisas extraordinárias, e a pergunta é, será que hoje não tem mais isso? E a resposta é bem clara, é lógico que ainda tem isso, mas o céu está clamando agora, não é simplesmente por pessoas que dizem, olha, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, até o diabo conhece, mas pouquíssimas pessoas tremem e temem diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que vem da boca dele. A palavra de Deus ainda continua sendo a verdade absoluta, e infelizmente, enquanto houver vida, o diabo vai tentar de tudo, de todas as maneiras, para me dizer e para te dizer, que não é bem assim. Não precisa ser radical a ponto de orar, porque quem ora é quem é o pastor, e muitos até dizem, não tem nada para fazer, então ele vai orar, e outros dizem, é o intercessor, eu não sou intercessor. Mas onde é que está isso na Bíblia? Que só ora quem é intercessor? Jesus foi um dos maiores intercessores, e Jesus nos ensinou o caminho da intimidade. Jesus saía na quarta vigília todos os dias. A Bíblia relata várias vezes que ele passava muitas e muitas horas, sabe o que? Buscando ao Pai, buscando a direção, buscando ouvir a Deus. Mas nós estamos em uma estação aonde a glória de Deus vai começar a aumentar de uma maneira extraordinária, aonde muitos de nós vamos viver coisas intensas com Deus, mas Ele vai requerer algo chamado de renúncias, principalmente tempo. Você quer saber se você tem tempo ou não? Vai nas configurações do seu celular e entra lá para ver o tempo que você fica com o celular na mão, olhando Instagram, Facebook e tantos outros aplicativos. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus, e tudo isso vai constar diante de Deus, e então não vai ninguém na face da terra ter desculpa diante do Senhor. Tem muitos que eles querem receber um título,
só que não entende que não é título que muda, não é título que transforma, não é título que faz nada disso. O que muda uma pessoa é o Espírito Santo. O que faz uma pessoa ser transformada é Jesus Cristo. O que muda verdadeiramente a história do casamento de uma pessoa, a história de uma criança, a história de uma família, de uma descendência inteira, se chama Jesus Cristo. E Ele ainda está vivo, e Ele ainda continua mudando e transformando a vida de muitas pessoas na face da terra. E no versículo de número 3, ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Aí no versículo 6, vem algo que eu amo, que eu gosto demais da conta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu não sei se você sabe o que é depressão, o que é ansiedade, o que é crise de pânico. Eu já estive lá e eu sei o que é isso. Muitas pessoas falam do que não sabe, condena, julga e muitas outras coisas. Mas quando uma pessoa está realmente, verdadeiramente, debaixo de uma depressão terrível, tudo que essa pessoa mais quer é a morte. Tudo que essa pessoa mais anseia é a morte. E só há um jeito de ser tirado deste lugar. É através de Jesus Cristo. Eu estava afundado neste lugar, mas quando eu tive realmente uma experiência incrível com a glória dele, então algo mudou, a chave virou, algo foi transformado de dentro para fora. Eu achava que através de coisas aqui terreno eu iria conseguir vencer isso. Então eu me apaixonei por exercícios físicos, comecei a frequentar academia, pesava 42 quilos a 45, então comecei a tomar muita coisa, ganhar peso, cheguei aos 85 quilos, de repente me converti, e de repente eu ouvi o Espírito Santo falando: agora você vai precisar matar a sua carne, porque a sua carne está num nível bem hardcore, você vai precisar matar essa carne. E eu fui para a Bíblia. O que mata a carne, o que mortifica a carne? Jejum. Jejum, não tem outra coisa, jejum. Então, eu disse para Deus, eu tentei barganhar com Deus, eu disse: Senhor, eu passei mais de 6 anos lutando para chegar a esse peso, e se eu jejuar eu vou perder tudo isso, as massas que eu ganhei, que eu conquistei. Então eu desobedeci ao Senhor por um tempo, por causa da vaidade, por causa da ostentação. Cortava todas as camisas, queria se aparecer, se mostrar. Mas um dia, num belo dia, lá estava eu, ouvindo a adoração, treinando na academia. De repente, aquela voz bradou de dentro para fora como muitas águas. E aquela voz então disse: você diz que é meu filho, mas olhe em sua volta. E de repente ele diz: agora olha no espelho, que testemunho você está dando. Naquele momento uma espada entrou dentro de mim, aquilo doeu demais da conta. Lágrimas na hora começou a escorrer sobre meu rosto, um desespero veio, uma vontade de gritar terrível veio. Então eu saí daquele lugar correndo, e as pessoas sem entender o que estava acontecendo. Mas então eu me posicionei e eu disse: Senhor, eu sei que há um propósito maior. Eu sei de onde o Senhor me tirou depois de 3 suicídios. Eu sei que o Senhor não permitiu eu ir para o inferno. Eu sei que o Senhor mudou a minha vida, tem mudado a minha vida. Por isso então eu agora estou disposto, disponível para fazer a tua vontade. E de repente novamente diz: 48 horas de jejum, só com água. E eu nunca tinha jejuado nem sequer 5 horas. E eu disse: Senhor, eu vou morrer, um jejum de 48 horas, nunca fiz nem 5. E então, eu entrei numa crise de identidade. A crise de identidade nos leva para longe de Deus. A crise de identidade começa a fazer com que nós olhamos para a situação, para a circunstância, e começamos a culpar todo mundo, menos a nós mesmos. Então naquele momento, quando o Espírito Santo bradou, e depois de meses, eu decidi obedecê-lo, então eu comecei a entrar nisso de cabeça, mas aí eu fui para outro extremo, e comecei a me perder em outro extremo novamente. Mas aí depois de um bom tempo, depois de passar por várias coisas, por vários processos, o processo é necessário. Todos nós precisamos aceitar o processo.
Tem gente aqui, o Senhor diz, que não está aceitando o processo de Deus. Tem pessoas aqui que estão querendo viver tudo aquilo que Deus já falou, que prometeu, da noite para o dia. E Ele manda te dizer, não é bem por aí. O tempo dele é o Kairos, é diferente do nosso. O nosso tempo é limitado, mas o de Deus é ilimitado. O nosso tempo, ele passa muito rápido, mas o tempo de Deus não, ele é perfeito. Então, quando nós obedecemos a Ele e começamos a buscar Ele de fato e de verdade, a primeira coisa que vem é como orar. Eu não sei como orar. Como que eu devo orar? Eu não sei nem o que falar. Eu vou ali para orar e eu digo, Senhor, a partir de agora eu vou fazer um propósito, vou orar 1 hora por dia. Então olha, ora. De repente olha, passou 3 minutos, 5 minutos. Aí a alma começa a gritar, de repente o zap faz aquele barulhinho, e de repente nós já saímos do foco, perdemos o propósito, e já começamos a retroceder de novo. Sabe por quê? Porque as primeiras meia hora, escute isso, isso é profético, as primeiras meia hora de oração, é só guerra, é só batalha espiritual. Aí é onde nós temos que aprender a entrar no lugar de quietude. É onde nós esperamos com paciência, como o salmista dizia, esperei com paciência no Senhor. Então nós ficamos ali e começamos a dizer, Jesus, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está vendo, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu quero ver algo a mais, eu quero aprofundar, eu quero cumprir o chamado, o propósito, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, e nós vamos persistindo, vai chegar um momento que isso vai se tornar um prazer tão grande, mas tão grande, que eu te falo isso por experiência própria. Você vai ter dificuldades de sair do lugar secreto. Você vai ter dificuldade de sair do meio do mato. Você vai ter dificuldade porque vai ter momento que a presença dele vai ser tão real, que a única coisa que você vai ansiar, vai querer, é dizer, Jesus, o Senhor podia me levar agora, o Senhor podia me tirar daqui agora, porque, Senhor, não há nada melhor do que essa presença. É por isso que nós temos que aprender a esperar com paciência no Senhor. E como é difícil ter paciência nos dias de hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso fala de relacionamento e intimidade. E depois ele segue dizendo no versículo 7 do capítulo 55 de Isaías: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os vossos pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você já perguntou Deus alguma vez sobre o que Ele tem para a sua casa, para a sua família? Você sabia que o propósito de Deus não é com uma pessoa específica, mas é com a sua geração, com a sua descendência? É por isso que quando o Senhor, Ele começa a mover na terra, a primeira coisa que Ele vai fazer é posicionar os varões, os homens. A primeira coisa que Ele faz, Ele começa a nos quebrar, porque nós temos um coração mais duro, mais difícil de lidar. Então Ele começa a nos quebrantar de uma forma tão violenta, que chega um momento então que nós começamos a ver que realmente nós somos pós-cinza. Vai ter um momento que tudo vai acabar, e a única coisa que vai permanecer é a fé inabalável. É por isso que nós vivemos em dias onde há uma guerra constante para roubar a nossa esperança, para roubar a nossa fé e principalmente destruir as famílias. Nós precisamos entender que nós somos os sentinelas da nossa casa, e o primeiro ministério é na nossa casa, e nós precisamos aprender a guardar a nossa casa, principalmente em oração, em intercessão. Você sabia que não é obrigação do pastor, do profeta, apóstolo, mestre, evangelista guardar a sua casa, mas é do sacerdote do lar? Principalmente em gemidos no Espírito, em intercessão profética, clamando a Deus para que Deus faça algo novo. Embora os líderes vão apontar o caminho, vão mostrar o caminho, vão ensinar como se fazer isso, mas vai depender de cada pessoa
se vai querer se posicionar ou não. De quando eu me converti até hoje, eu conheci muitas pessoas que começaram bem, mas hoje já não estão mais aqui. Muitos dizem que não acreditam mais em Deus. Outros dizem que isso apenas foi algo emocional, foi algo passageiro. E isso dói de ver, que infelizmente nós ainda não estamos entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É contra o inimigo da nossa alma, que quer destruir a nossa alma. Por isso não adianta nós mudarmos nem do Brasil, ir para os Estados Unidos ou para outro lugar. A guerra vai continuar, a batalha vai continuar, tudo isso vai continuar. Agora o diabo consegue nos enganar as pessoas de uma forma muito, muito terrível, que é justamente fazendo a pessoa se distanciar, ficar como uma ovelha perdida e achar que está tudo bem, que eu não necessito mais desse negócio, que eu não preciso mais buscar a Deus, que eu tenho comunhão com Deus em casa. Agora vai lá e vê se realmente tem comunhão com Deus em casa. Sabe, Jesus, ele liberou uma palavra profética antes mesmo dele ser crucificado. Então lá naquela palavra, quando ele disse vigiai e orai para não cair em tentação, ele estava nos apontando o caminho, nos ensinando o caminho. Em João 14, ele começa a falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. E ele vai falando, e lá na frente ele começa a descrever sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele diz: eu não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador. Essa palavra ela é tão tremenda, que significa que eu e você não estamos sozinhos. Significa que essa luta que você enfrenta, que você às vezes acha que não tem jeito, não tem saída. Tem muita gente frustrada. Tem muitas pessoas frustradas. Porque fizeram e parece que não veio resultado. Mas o Espírito Santo está dizendo: o resultado não é para você ver, mas é algo que eu vejo, é algo que sou eu que faço, é algo que Ele vai produzindo através de frutos. A árvore se conhece pelos frutos. E por conta da apostasia, muita gente desistiu e muita gente vai desistir. Você sabe o que é apostasia? É contrário ao avivamento. Você tem o costume de orar por avivamento pessoal? Você ora pela sua própria vida espiritual, emocional, sentimental e física? Você tem o prazer de ter o melhor ajudador, o melhor professor, o melhor mestre de todos os tempos, o Espírito Santo. E nós temos uma mão que temos autoridade da parte de Cristo de declarar sobre a nossa própria vida que venha o reino de Deus sobre a minha vida, que venha o reino de Deus sobre a minha casa, que venha verdadeiramente a fome e a sede, não pelas coisas da terra, mas pelas coisas eternas, porque quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, como está escrito, e a sua justiça está de forma bem clara, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas e o porquê que não está sendo acrescentado? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, se nós não guardarmos o nosso coração em Deus, na pessoa do Espírito Santo, buscando diariamente, assim como nós alimentamos o nosso corpo todos os dias, alguns é fora do normal, 10 vezes, 12 vezes, outros menos um pouco, mas todos nós temos que alimentar o nosso físico. Da mesma forma, se nós não alimentarmos o nosso espírito, vai chegar um momento que nós vamos entristecer tanto o Espírito Santo, vamos apagar o Espírito Santo, então não vai ter mais lugar de arrependimento. E o que me chama a atenção é que quanto mais perto você vai chegando e aproximando da presença do Senhor, mais Ele vai revelando nós para nós mesmos, e nos mostrando que nós não somos nada, e nos mostrando que se não for a graça dEle, o favor dEle, a misericórdia dEle sobre nós, nós estamos perdidos. Então Ele vai revelando o nosso próprio coração para nós mesmos. Ele conhece eu e você melhor do que nós mesmos. Ele sabe muito melhor do que você o que Ele tem preparado já para acontecer amanhã. E Ele sabe também que quando as nossas escolhas erradas, vai atrapalhar totalmente o processo e o percurso que Ele tinha para nós. Eu me lembro muito bem, como hoje,
Quando de repente uma mulher que nunca me viu na vida, e aquela mulher de Deus estava passando e de repente ela voltou, e ela disse: você acredita em profecia? E eu disse: acredito. E ele tinha 3 jovens comigo. Os 3 jovens que estavam ali, estávamos vindo de uma reunião intensa da presença do Senhor. E aquela mulher então começou a falar um monte de coisa. E nós 3 ficamos revoltadinhos com aquela mulher, sabe? Nós não queríamos aceitar aquelas palavras, porque eram palavras duras. Era palavras de posicionamento, era palavras de tomar vergonha na cara e de entender que os céus é tomado pela força, pelo esforço, e os violentos são aqueles que se apoderam dele. É por isso que nós precisamos entender neste tempo: eu não quero orar, a carne nunca vai querer orar, nós temos que botar essa carne, sabe, no lugar dela, a alma chiliquenta no lugar dela, e dizer: Espírito Santo, a partir de hoje eu quero ser guiado pelo Senhor, eu não quero mais viver o padrão da carne, eu não quero mais andar, Senhor, fedendo carne, não. Eu quero, Senhor, andar agora de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade. É por isso que tem muita gente que está achando que porque confessou Jesus, agora já está tudo acertado. No dia que Ele voltar, ela vai ter com Ele. Não é bem por aí. Existe um processo, e quando se trata de salvação, esse processo é muito mais doído do que nós imaginamos. Foi de graça sim, mas requer um nível, requer uma santidade, requer uma busca, requer uma entrega, requer um entendimento de que sem Ele, nada, absolutamente nada, podemos fazer. As coisas de Deus tem hora que parece que é loucura, e realmente, para quem não entende é loucura. Mas para quem busca verdadeiramente entende, você começa a ouvir coisas que você fica abismado, você fica assustado. Eu estava vindo do lugar de vigília esses tempos atrás, e de repente o Senhor falou: hoje, às 9 horas da manhã, fulano de tal, nunca vi a pessoa, não conheço a pessoa, de 35 anos de idade, grande empresário, riquíssimo, pastor, coach e muitas outras coisas. Um homem que sonhava em pregar em um determinado lugar gigante, e ele conquistou e foi. Só que ninguém sabia o que estava acontecendo, mas ele tinha perdido a sua família. Ele tinha separado, tinha divorciado, algo terrível estava acontecendo. Então o diabo começou a visitá-lo todos os dias, e a dizer: a sua vida está destruída, tudo acabou, tira a sua vida, dá um fim nisso, é Deus que está falando contigo. E o próprio diabo se manifestou como um anjo de luz, mas não era anjo do Senhor, e conseguiu convencer aquele homem a fazer algo absurdo. Aquele homem colocou a corda no seu pescoço, se enforcou dentro de um hotel. Eu achei que eu estava ficando louco, que tinha assistido algum filme que tinha me deixado meio perturbado, mas no outro dia, quando eu entrei no Instagram, a primeira coisa que apareceu foi essa notícia. O meu coração gritou, o desespero tomou conta de mim naquela hora. E o Senhor começou a falar de coisas fortes e tremendas. E o Senhor começou a dizer: as pessoas não estão entendendo, a noiva está muito dispersa. A noiva não está compreendendo que o noivo está voltando, que está chegando o dia das trombetas soarem. Eles não estão entendendo que a maioria das profecias se cumpriram e que a qualquer momento vai chegar o momento. Eles não estão entendendo que isso é um fato e é uma verdade que todos os apóstolos e principalmente o Senhor nos alertou. Então ele começou a falar sobre o amigo do noivo. E ele dizia: eu estou buscando amigos, porque aqui no céu está tendo pouquíssimos amigos. As pessoas não querem mais saber do céu. E o Senhor começou a falar tantas coisas, e Ele começou a dizer: é necessário nesse tempo começar a liberar o entendimento e principalmente entrar no reino do Espírito, buscar de uma forma intensa para poder alertar as pessoas e principalmente liberar um desespero dentro dessas pessoas através do Espírito Santo, através da unção dEle, da glória dEle, do poder dEle, para que as pessoas comecem a se despertar para entender que o dia está muito próximo, muito próximo. E então eu vi toda a história daquele homem. E eu fiquei pensando,
na minha própria vida. E eu fiquei lembrando do que Deus já fez, do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer, das promessas, das palavras proféticas e de tantas outras coisas, da família e de tudo isso. Então meu coração queimava, e o Senhor dizia: de tudo o que há na terra, o bem maior de todo cristão, de todo filho, é a presença dEle, é Ele, é ter Ele, porque quando Ele está no controle de tudo, a nossa família será guardada, a nossa casa será guardada, a nossa parentela será guardada por causa da misericórdia dEle, por causa do favor dEle. Todos aqueles que se relacionam conosco receberão favor do Senhor, por causa da bondade do favor dEle, e isso é real. Só que infelizmente, nós queremos ver as coisas passageiras acontecerem, nós queremos ter tudo do bom e do melhor dessa terra, e começamos a nos preocupar só com a terra. Não que isso seja errado, mas o que nós precisamos entender é que se nós não entendermos que nessa estação é necessário um nível maior de oração, eu falo isso com temor e tremor diante do Senhor, e o Senhor sabe. Quem a partir desse tempo, dessa estação, não tiver uma vida diária de oração, no mínimo do mínimo, o que Jesus falou de 1 hora, não vai resistir tamanha pressão, não vai resistir tamanha batalha espiritual, não vai resistir tamanha guerra, e muitos vão até suicidar, tirar-se a própria vida. Por isso, hoje o Senhor vai fazer algo profético dentro de mim e de você. Quando Ele diz, Ele faz. E eu já vejo pelos olhos do Espírito alguns corações começando a queimar. Coração de pedra não pega fogo, mas quando a marreta, quando o martelo vem, ele começa a quebrar, ele começa a bater, e ele começa a trazer sobre nós fome e sede pela chuva seródia, pelas águas que vêm da parte de Deus. Enquanto nós queremos vencer a tentação e o pecado, com a nossa força nós vamos, infelizmente, pecar o tempo todo, errar o tempo todo. Tem muita gente, não é pouca, muitos, aprisionado na maldita pornografia, na maldita masturbação, nos pecados terríveis, que vêm da luxúria, que vêm da carne, dos pecados terríveis que têm aprisionado muitos. E eu vejo no Espírito muitos, não são poucos, atormentados, outros que estão em casa, atormentados, e tem momento que começam a ouvir vozes, e essa voz dizendo: do que adianta você ir para a igreja, do que adianta você estar lá todo domingo, mas continua sofrendo do mesmo jeito, não consegue vencer esse pecado, não consegue vencer. Olha só para que tipo de lixo que você é. Isso é o diabo tentando tirar a sua vida, tentando te enganar. Em nome de Jesus Cristo, não dê ouvido ao diabo, mas começa a clamar pela misericórdia dele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Não é tempo de nós, botar uma máscara e fingir ser algo que nós não somos. Não é esse tempo. É tempo de posicionamento e arrependimento violento diante do Senhor. É tempo de nós começarmos a olhar para a Bíblia de uma forma diferente e começar a dizer: Espírito Santo, a palavra é tua, então a partir de hoje eu não quero mais ler a Bíblia, mas eu quero que a Bíblia comece a me ler. É diferente. É totalmente diferente, porque a Bíblia, ela começa a nos transformar. A palavra de Deus, ela começa a nos purificar. Ela por si só, ela já faz algo extraordinário, mas agora imagina ela com o poder do Espírito Santo.
espírito de enfermidade, que todo espírito de enfermidade seja agora repreendido, anulado pelo poderoso nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo, Senhor, que é bagagem do inimigo, seja tirada, arrancada e lançada para muito longe, e que venha agora o despertar profético, que venha agora, Senhor, a unção do Teu Espírito que quebra todo jugo, a unção que é poderosa para despedaçar o jugo, e começa a queimar com fogo santo, com fogo que vem da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos vida, vida, vida e vida em abundância. Por isso, filha, quando você saiu de casa e disse: Senhor, eu não aguento, eu não dou conta mais, se o Senhor não mudar isso, eu vou, Senhor, fazer tudo errado, eu vou voltar para o mundo. E o Senhor diz, lembra do que eu já fiz até hoje? Começa a pensar agora aí o que Deus já fez na sua vida hoje. Começa a trazer a memória agora de onde Deus te tirou, do que Deus fez em você, do que Deus tem feito em você e através de você. Hoje é uma noite onde eu ouço o Espírito Santo bradando e dizendo: é a noite do avivamento pessoal, aonde eu quero acender a chama, aonde eu quero botar tochas de fogo dentro de cada filho, de cada filha, aonde eu quero despertar aqueles que estão dormindo, os que estão frios, outros que já estão mornos e que quase eu estou a ponto de vomitar da boca. Darabasui de canto, checalando sui de cantori. Chama a equipe de louvor aqui. Tinha muita coisa para falar, mas nós vamos até onde o Espírito Santo quer. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Essa fome e essa sede que habita dentro da minha e da sua alma, que muitas vezes começa a caçar as coisas lá fora, e começa a se perder no meio de prostituição, lascívia, imoralidade sexual e tantas outras coisas. Bebedeira, isso tudo é um sinal que há algo dentro de você, que é do tamanho de Deus, que só Ele pode preencher. Só Ele pode. E Ele faz. E como Ele faz. Por isso, alguns estão sentindo o coração palpitar mais forte. Por isso outros estão com a vontade terrível de gritar, de pôr para fora essa dor, a dor terrível que está dentro, a dor terrível que está assolando, a dor terrível que muitas vezes o diabo aproveita dos momentos difíceis e começa a soprar dizendo: dê um fim na sua história, dê um fim na sua vida, então você vai descansar. Não, não é mentira do diabo, existe o caminho, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, o nome dEle é Jesus, o nome dEle é Jesus. Lá no escuro Ele está lá, nos dias difíceis Ele está lá, nos dias mais tenebrosos, aonde passamos no vale da sombra da morte, Ele está lá, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tem poder para transformar, para curar, para libertar, e hoje Ele está falando conosco, dizendo: este é o tempo, este é o tempo, este é o tempo. Este é um tempo, há um desespero pela presença dEle sendo liberado. Há um desespero, se coloque de pé neste momento em nome de Jesus. Você que está em casa, se você puder parar o que você está fazendo em reverência a Ele agora, e colocar as mãos sobre o seu coração, neste momento, Ele quer liberar algo sobre nós. Ele quer liberar algo novo sobre nós. Ah, tem algo novo para acontecer, tem algo novo para acontecer. Ah, tem algo novo da parte de Deus para acontecer. Tem coisas grandes para acontecer nesse tempo. É tempo de nós voltarmos os nossos olhos a Ele. É tempo de voltarmos o nosso coração a Ele. Deus te trouxe de longe aqui. Deus fez algo extraordinário acontecer para te trazer até aqui. Para te dizer: este é o tempo, 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 é o tempo. É tempo de buscá-lo como nunca antes. É tempo de clamar a Ele como nunca antes. É tempo de chamar a Ele pelo nome e crer fielmente que Ele está presente. Vai ter dias que Ele vai provar o nosso coração
oração, vai ter dias que Ele vai provar a nossa fé, vai ter momento que parece que Deus está longe, Deus não ouve a oração, Deus não responde a oração. Não, Ele vai responder, Ele está provando o seu coração, Ele está vendo se realmente você está disposto e disposta a continuar andando com Ele, a continuar andando na presença dEle. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu vou te pedir humildemente nesta hora, para você que está sentindo essa palpitação, para você que sabe e entende que há uma necessidade de ir fundo, e você até quer, mas não sabe como. Há uma luta tão grande que não te deixa ir mais fundo. Há uma mentira terrível do diabo, de muitas coisas que não te deixa romper. Bote a mão direita no seu coração e a esquerda sobre a sua cabeça. Só você que entendeu isso, só você que está ouvindo isso e sentindo essa palpitação. A sua mão direita no seu coração e a esquerda sobre a sua cabeça. Alai que mando rabandai que su que mando rabasui de cobias. Ele está ativando o nosso espírito. Ele está dizendo: eu vou liberar para aqueles que não têm o dom da edificação, o dom de outras línguas, das línguas estranhas, para eles se edificar além do normal, além do natural, porque é o tempo aonde precisamos nos edificar como nunca antes, aonde precisamos orar sem cessar, aonde precisamos orar em outras línguas e crer na palavra, que a palavra vai cumprir aquilo que está escrito. Espírito Santo, Espírito Santo, olha para cada pessoa debaixo dessa palavra agora, Senhor. Debaixo dessa palavra e dessa visão, eu clamo ao Senhor agora. Espírito Santo, Espírito Santo. Um dia eu estava ali sentado, Espírito Santo. Um dia eu estava ali pensando o que eu iria fazer depois, Senhor. Se eu iria dar um fim ou não, se eu iria continuar vivendo do jeito que vivia ou não. Mas naquele momento o Senhor queimou meu coração, o Senhor mudou tudo, Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, faz de novo, tudo novo. Espírito Santo, faz tudo novo na vida, Senhor, deste casal, na vida deste jovem, Senhor, que clama desesperadamente muitas vezes por um livramento, vim para ser libertos da maldita pornografia, Senhor. Libera graça e favor nesta hora, Senhor. Libera essa ativação profética que vem do Senhor nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que este óleo fresco, que os anjos estão segurando com jarro na mão, e eu posso ver um lá atrás, outro do lado, outro do outro na frente, e eu posso ver eles se posicionando nesta hora, e o Senhor liberando algo tremendo, Pai. Por isso, Senhor Jesus, dê ordem a eles, para que eles despejam agora, para que eles liberem agora, e que eles sintam o Teu amor como nunca antes, o desespero pela Tua presença, que eles sintam o temor do Senhor como nunca antes. Aragasui de canto rabababababababa. Eles vão estar louvando nesse instante. E se você puder fechar os seus olhos e declarar esta adoração, declarar este louvor agora. Sim, Jesus, há só um nome, só um único nome. Permita esse nome que tem todo o poder e autoridade a quebrar aquilo que tem que ser quebrado agora. Ei, Jesus! Acima de todo poder. Declare isso de todo o seu coração. Declare isso de todo o coração. Vão cair, pois toda autoridade tem. Ei, Jesus! Há um som de correntes quebrando. Há um som de muitas águas nesta hora. Ei, Jesus! Arai que manda lava sui de calababababababa. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado com fogo. Seja batizado com Espírito. Seja nessa hora cheia da plenitude de Deus. Cheio da plenitude de Deus.
Ei, amamaê, amamaê. Oh! Sim, Jesus, em seu nome. Oh, aleluia. Secalaraba, subiarababababa. O Senhor está enviando anjos nesta hora, na casa da sua irmã, filha. Você sabe que é contigo. O Senhor está visitando a sua irmã. Sim, ela será curada de todo aquele mal. Há curas nesta hora acontecendo. Há curas principalmente interior, emocional, acontecendo nesta hora. Eu vejo a mão do Senhor nesta hora. Eia, tocando em algumas vidas aqui. E Ele dizendo, diz para ele, que eu estou tirando ele deste lugar de crise, de ansiedade, de depressão, que eu estou tirando desse lugar de vício de coisas da carne, de medo, de morte. Oh, sim, esse é o novo tempo. E a partir de hoje, muitos que estão aqui, outros que estão em casa, assim te diz o Espírito Santo, você não vai dormir se você não buscá-lo como nunca antes. Tem pessoas aqui que Ele diz, não é insônia, sou eu tirando o seu sono, para você ir mais fundo na presença. Ei, noiva! Ei, noiva! O noivo te chama para as recâmeras, o noivo te chama para o jardim, o noivo te chama para queimar como nunca antes na presença dEle. Ei, Espírito Santo, amamos demais a Tua presença, amamos demais a Tua presença, Consolador maravilhoso. Amamos demais a Tua presença, somos apaixonados pela Tua presença. Queremos verdadeiramente viver tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Que essa palavra possa entrar no nosso coração. É tempo de posicionamento. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está nos chamando para um novo tempo, para um relacionamento com Ele. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei contigo. Esta é a noite de você abrir a porta. Esta é a noite de você dar a milha extra. Esta é a noite de você dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu ouvi a Tua voz e eu vou buscar o Senhor como nunca busquei. Sabe, queridos, grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, mas é necessário posicionamento. A gente é muito bom para arrumar uma desculpa.
É ou não é? Estou cansado, agora não. A gente é muito bom para deixar para depois, mas Jesus está com pressa. Jesus está chamando a igreja dele, porque Jesus está com pressa. Nós não sabemos nem se amanhã acordaremos com vida. Jesus está com pressa. Já é quase meia-noite, e é tempo de prepararmos as nossas lâmpadas, enchê-la de azeite, azeite do Espírito Santo. Então faça algo em favor do Senhor hoje. Saia daqui com um propósito no seu coração, de dar uma milha a mais, de chegar mais longe, de fazer um pouco mais. É tempo de nos posicionarmos diante do altar dele. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode não dar mais tempo. Deus está nos chamando hoje para vivermos o melhor da glória de Deus. Deus está te acordando, igreja, para viver o melhor da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique firme. Fique firme na presença do Senhor. Não negocie o seu tempo a sós com Ele. Entra para dentro do teu quarto, fala com Ele em secreto, Ele te responderá. Não negocie a sua oração, não negocie a sua leitura da palavra, não negocie os seus propósitos. É tempo da igreja acordar e viver o melhor do Senhor na terra. As crianças vão começar a ter visões, os jovens vão começar a profetizar, e aqueles de muita idade vão contemplar a glória de Deus, porque é tempo do Espírito falar com a igreja. Lembre-se da palavra de hoje: aquele que tem fome, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem fome, venha a mim e coma, o Senhor diz. De graça é o que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Diante do Senhor nós não teremos desculpa, porque a palavra da verdade está sendo pregada. Diante do Senhor nós não teremos desculpa que não temos tempo, que não foi nos ensinado. Não, a palavra está sendo pregada. Nós temos quase 5 anos de podcast gravado, de mensagens, de estudos. Nós não temos desculpas. Discipulados sendo feitos, estudos sendo ali. Você pode entrar quantas vezes você quiser, assistir, reassistir 2, 3, 4, 5 vezes. Nós nunca tivemos tanto material online. Nós não temos mais desculpas diante de Deus. Ah, pastor, agora eu não tenho tempo. Cuidado, porque pode ser tarde demais quando você tiver tempo. O tempo é agora. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem recebeu de Deus, fala glória a Deus. Fala obrigado, Jesus. Aleluia. Foi maravilhoso esse tempo, queridos. Que você esteja firmado na presença do Senhor, na rocha eterna, inabalável. Que o seu nome se encontre escrito no livro da vida, e que verdadeiramente você seja achado amigo, amiga de Deus. Amém, queridos? Essa semana nós temos o nosso primeiro culto. Terça-feira o nosso podcast. Nós vamos estar encerrando a série Sopro do Espírito, onde nós estamos falando da pessoa e obra do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não acompanhou, acompanhe, queridos. Nosso pastor presidente, pastor Neivar, todos os dias tem mandado uma palavra. Não dê desculpa. Você botar no vezes 2, 3 minutinhos, você escuta a palavra dele. Se você não está recebendo,
Manda uma mensagem para ele salvar seu número lá, que você vai receber. Se você não tem o contato dele, pegue com o pastor Jonathan, comigo, mas não deixe de receber. É pão quentinho todo dia de manhã para o nosso espírito. Amém? Quarta-feira, queridos, nós temos culto de adoração no Buenos Aires, de intercessão em Guarani de Goiás, culto de ensino em Iaciara e culto em Alvorada do Norte. Quinta-feira nós temos culto de cura e libertação aqui na sede, com oração por imposição de mãos. Sexta-feira, queridos, nós temos culto em Extrema. Sábado, aqui na sede, nós temos culto, queridos, dos jovens. E domingo, nós temos culto às 9 horas da manhã, aqui na sede, e às 19 horas, aqui na sede, no Buenos Aires, em Guarani de Goiás, em Iaciara e em Alvorada do Norte, em nome de Jesus. Amém, queridos? Já queremos dar os avisos. No final do ano, dia 31 de dezembro, nós vamos estar todos juntos reunidos aqui, para fazer como nós fazemos todos os anos, passar a virada de joelho, dando a honra, a glória, o louvor, a adoração ao nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? E esse ano será diferente. Esse ano todas as igrejas estarão juntos aqui. Iaciara, Guarani de Goiás, Alvorada, Buenos Aires, Extrema, todos nós estaremos aqui, queridos. Pastor, será que vai ter lugar? Vamos estar todo mundo apertadinho, juntinho, nem que a gente ajoelha no meio, aqui na frente, mas nós vamos estar juntos para a glória de Deus. E vamos fazer aqui a nossa consagração de 5 pastores e alguns presbíteros, alguns diáconos e diaconisas serão consagrados no dia 31, e nós vamos fazer uma linda festa para Jesus. Depois a gente vai ter aquele lindo jantar que a gente tem todos os anos, e todos vocês estão convidados em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai ser uma festa linda para o Senhor. Até final do mês a gente vai liberar já um link de inscrição, só para você colocar seu nome e a quantidade de pessoas da sua casa. Nós não cobramos o jantar da virada do ano, todo mundo vem e come para a glória de Deus. Amém, queridos? Estamos investindo agora na revitalização desse templo. Amém? Eu queria pedir para a irmã colocar ali, o pastor Neivar colocou de manhã, não sei se dá para você ver direito aí, mas nós vamos fazer uma revitalização, assim como nós fizemos lá no auditório. Nós vamos fazer aqui também, queridos. A ideia é colocar aqui, eu vou explicar para vocês. Está um pouco ruim a imagem, mas em nome de Jesus, se Deus quiser, quem sabe na virada do ano nós já vamos estar com o nosso telão de LED aqui para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O irmão vai apagar a luz ali para dar uma melhorada. A ideia é botar madeira nesse altar inteiro, olha lá. Vai ficar lindo. É melhorar as cadeiras para vocês. Amém, queridos? É nós investirmos no nosso local de culto, não para que fique mais bonito, mas que cada vez mais nós tenhamos liberdade e acesso para buscar o Senhor com mais qualidade e com mais tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Quem quer melhoria para o Senhor Jesus, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Não é, queridos, não é para que a igreja fique bonito, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao Senhor, exalte a Ele, adore a Ele, engrandeça a Ele, queridos. Aleluia! E deixa eu falar algo para vocês, queridos. Deixa eu falar algo para vocês. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Por causa de vocês, por causa minha, por causa da fidelidade nossa. Essa igreja, queridos, não tem um centavo de político. Essa igreja, queridos, não tem ajuda de A ou de B, mas tudo aqui é para o louvor da glória do Senhor. Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, mas somente a Ti seja toda a honra e toda a glória. Se nós estamos aqui dentro hoje, nesse lugar bonito,
se nós temos um auditório para nós adorarmos ao Senhor, se nós temos hoje igreja no Buenos Aires, igreja em Aciara, igreja em Guarani de Goiás, prédio próprio, é porque nós podemos declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e assim Ele continuará. Sabe por que nós vamos reformar todo esse tempo? Porque o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Amém, queridos? É por isso, é pela fé que nós chegamos mais longe, é pela fé que nós compramos esse lote e que já está pago em nome de Jesus. É pela fé que a escola vai ser levantada o mais rápido possível. É pela fé que a indústria de alimentos que vai alimentar as nações vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, mas você está falando só de construção? Não, queridos. Esse ano nós vamos fazer um Natal solidário lá em Moçambique, para 400 crianças, em nome de Jesus. Nós vamos dar roupa para essas crianças, nós vamos dar alimento para essas crianças, e nós vamos dar a palavra de Deus para essas crianças, porque nós fazemos aqui, mas nós fazemos lá também, em nome de Jesus. E se você quer ajudar essas crianças lá do Moçambique, manda uma mensagem para mim: pastor, eu quero fazer parte do Natal Solidário. Eu vou te mandar as imagens, e você vai ver aonde a gente está chegando para a glória de Deus. Amém, queridos? Porque com o Senhor nós podemos chegar mais longe. Com Jesus na frente, a obra dele é imparável, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar cada uma dessas vidas que vieram a este culto nessa noite. Eu quero, Senhor, te agradecer pela palavra que o Senhor derramou sobre nós nessa noite, Pai. Eu quero, Senhor, entregar o controle de cada família, de cada lar, nas tuas mãos nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que a bênção do Senhor venha sobre cada família aqui representada, e também aqueles que estão nos assistindo online, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor derrame chuvas de bênçãos em nome de Jesus. Que assim como essa chuva tem caído sobre a terra, as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas. Que nós tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana onde a paz do Senhor reinará nas nossas vidas, aonde a ansiedade vai embora, aonde a depressão vai embora, aonde a enfermidade não tem lugar, porque o Senhor é o Deus que cura, que restaura, que transforma. Eu quero te agradecer, Pai, porque esta semana o Senhor fez milagres no nosso meio, o Senhor ouviu as nossas orações e vidas foram resgatadas da morte para o louvor do teu nome. Assim, Senhor, eu te entrego o controle de cada vida e de cada família nas tuas mãos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja com esta igreja e com todos espalhados na face da terra, hoje e sempre. Todos dizem: dá um abraço no seu irmão, declare para ele assim: que bom que você veio, e profetiza a bênção em nome de Jesus.